A paz do Senhor para a igreja. Hoje quero falar mais um pouquinho, compartilhar a palavra de Deus com vocês. E hoje eu quero ler no Evangelho de Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu o irmão Lucas no capítulo 19, versículo 1 a 10. Diz assim a palavra de Deus: E, tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E, correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. E, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E, apressando-se, desceu e recebeu-o gostoso. E, vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e, se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Então hoje, como vocês podem ver pela leitura feita, eu quero falar de um personagem dos mais conhecidos na Bíblia, do Novo Testamento, que é Zaqueu. Zaqueu é um homem muito parecido com qualquer um de nós, meus irmãos. Zaqueu era uma pessoa que tinha algumas coisas boas a se falar a seu respeito, que o qualificavam, e algumas coisas ruins para dizer a seu respeito, que também o desqualificavam. Vamos começar pelas coisas boas. As coisas boas que Zaqueu tinha, por exemplo, era o seu ofício, o emprego que ele tinha. Ele era de um departamento, ele era de um cargo exercido no antigo Israel, que coletava impostos, também chamado de publicano. Então, era a função dele. A administração romana convocava alguns, determinava, selecionava alguns do próprio povo para recolher tributos a César, ao Império Romano. E ele foi um desses designados. Então, ele atuava cobrando taxas de impostos, taxas alfandegárias para o comércio, para a agricultura, para os negócios em geral. Tirava uma parte para si e o resto ele mandava para os cofres do Império Romano. E ele foi muito bem nisso. Ele se deu muito bem nessa empreitada, nesse empreendedorismo. Tanto é que se deu bem que a Bíblia diz que ele se tornou chefe dos publicanos. Ou seja, ele tinha coletores de impostos na sua folha de pagamento, que faziam o serviço, e ele ganhava uma taxa daquilo que ele mesmo cobrava, e ganhava um percentual daquilo que outros cobravam para ele. Isso o tornou muito rico. Ele era uma pessoa de posses. Ele era uma pessoa que tinha alcançado uma posição. Os romanos precisavam dele para que ele pudesse cobrar impostos daqueles do seu próprio povo. Mas agora eu quero falar sobre talvez coisas que o desqualificavam. Zaqueu, ele tinha um problema. É impressionante a gente ver na Bíblia que quando as pessoas procuram Jesus,
procuram sempre para sanar algum problema, alguma necessidade. Sempre, meus irmãos. Pode olhar no Evangelho, nos Evangelhos, você vai ver sempre alguém em busca de Jesus para procurar alguma cura, alguma coisa, algum benefício. A maior parte das vezes acontece isso. Desde quando Jesus começou o seu ministério, em Caná da Galileia, onde a sua mãe o procurou com o problema do vinho acabado. Jesus teve que ali resolver um problema. Passando por quando Jesus endurece o discurso e a Bíblia fala que todos, ou quase todos, o abandonam, restando apenas os 12. E Pedro dá aquela famosa frase: para quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Olha só tu tens palavras. Se Jesus tinha alguma coisa para dar, chegando ao ladrão da cruz, ao pedido de um moribundo, dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Todos que vão até Jesus vão em busca de alguma coisa. Eu acredito que Zaqueu também tinha uma demanda, mas a demanda de Zaqueu era uma demanda muito íntima, muito interna. Zaqueu tinha problemas em casa. A Bíblia vai nos dizer, vai nos informar que Zaqueu tinha problemas em casa. Eu não sei se o problema de Zaqueu talvez fosse com a sua esposa. Talvez por muito trabalhar, por muito estar fora de casa, os dois se distanciaram. Os dois já não se falavam mais como antes. O dinheiro não pôde comprar esse relacionamento. Ou talvez não, talvez o problema de Zaqueu fosse um dos seus filhos, ou um filho. Eu quero lembrá-los que esse ofício de cobrador de impostos era visto para os da casa, para aqueles de Israel. O homem que se prestava a isso era visto como um traidor da nação. Ninguém gostava de cobrador de impostos. Ele era mal visto. E isso, com certeza, respingaria nos seus filhos. Talvez Zaqueu tivesse um filho que tinha vergonha de ter como pai um cobrador de impostos. Talvez o seu filho não falasse mais com ele. Talvez o seu filho sofresse bullying na escola por conta disso. E Zaqueu tinha um problema em casa. Zaqueu, isso era muito íntimo de Zaqueu. E Zaqueu, a Bíblia diz que ele vai e ele quer ver Jesus. Só que Zaqueu ainda tinha um outro problema. Ele era de baixa estatura. Ele não conseguia enxergar ninguém por cima dos ombros. Ou por cima dos ombros de ninguém. E aí Zaqueu, ele vai à frente, sobe num sicômoro ou numa figueira brava, porque ele queria ver Jesus. Ele queria ver Jesus passar. Ele queria ver quem era Jesus. Talvez Zaqueu pensou, olha, talvez eu veja ele fazer alguma coisa com alguém e eu vou estar melhor posicionado quando isso acontecer. Zaqueu tinha baixas expectativas. E agora eu quero fazer a aplicação dessa palavra para você. Talvez você, como Zaqueu, esteja como Zaqueu, com expectativas baixas, ou até mesmo sem expectativas. Talvez essa pandemia, talvez essa situação em que o mundo se encontra, em que o Brasil se encontra, sanitariamente, economicamente, socialmente, tenha feito com que você baixasse as suas expectativas. Tenha feito com que você realmente não tivesse expectativas nenhuma sobre o futuro. Do que será da sua vida, como será o amanhã, como se dará o mundo sem um emprego, sem relacionamentos sociais conturbados, sem perspectiva na economia, sem perspectiva no país, sem perspectivas políticas.
Como será o meu amanhã? Talvez você esteja como Zaqueu, sem expectativas. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Jesus está passando. E quando Jesus está passando, Jesus ele olha o todo. Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus não é como os judeus que discriminam uns e outros. Jesus, a Bíblia diz que quando Jesus chega debaixo daquela árvore, Jesus para. E Jesus olha para cima e vê Zaqueu. Consegue imaginar a cena? Consegue imaginar Jesus olhando para Zaqueu? Jesus olha para você também. Em cima da árvore, uma árvore que não vai te levar a lugar nenhum. Você subiu nessa árvore que não vai te levar a nada. Porque você está sem expectativas. E Jesus olha para você. E Jesus diz, assim como ele disse para Zaqueu, ele chama você pelo seu nome. José, João, Maria, Pedro, Simone, Cláudio. Ele te chama pelo nome. E ele manda você descer da árvore. Porque a árvore não vai te levar para lugar nenhum. Bendito seja o nome do Senhor. Ele fala para você descer. E ele faz uma coisa ainda impensável. Ele se convida para pousar na sua casa. Assim como ele se convidou para pousar na casa de Zaqueu, ele se convida para pousar na sua casa. Jesus agora acaba de aumentar as expectativas de Zaqueu. E Jesus quer aumentar as suas expectativas hoje, nesse exato momento. Para você que me ouve, que me escuta, que me vê, que está com baixas expectativas, Jesus quer aumentar as suas expectativas hoje. Ele diz, eu quero pousar na sua casa. Eu quero ir para a sua casa com você. Bendito seja o nome do Senhor. O que eu preciso fazer? Você me diz, faça como Zaqueu fez. Receba Jesus gostoso. Receba Jesus com alegria. Faça isso agora, no seu coração. Receba Ele com alegria. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus dormiu na casa de Zaqueu uma noite. Com você, Ele não quer dormir uma noite. Ele quer dormir todos os dias. Ele quer passar todos os dias com você. Bendito seja o nome do Senhor. A perspectiva de Zaqueu mudou. O jeito de Zaqueu olhar para si mudou. Foi mudado, foi transformado. Jesus disse a Zaqueu, hoje chegou salvação a esta casa. Bendito seja o nome do Senhor. O problema de Zaqueu foi resolvido. Era muito íntimo, ele podia ter vergonha de falar e de expor, mas o problema foi resolvido. Bendito seja o nome do Senhor. O que não faz? Que diferença que faz a presença do Senhor Jesus Cristo na nossa vida? O problema dele foi resolvido. O problema dele foi sanado. Eu não sei o que era, mas foi resolvido. Bendito seja o nome do Senhor. O seu problema vai mudar, o seu problema vai ser resolvido quando você olhar para dentro de si mesmo com uma perspectiva diferente. Jesus agora aumenta as suas expectativas para que você olhe para si de forma diferente. E quando você olhar para si mesmo de forma diferente, você vai ter uma visão diferente daquilo que está ao seu redor. Isso não quer dizer que os problemas vão acabar. As pessoas continuavam dizendo que Zaqueu era um pecador. Mas o que mudou foi como Zaqueu se olhava. Ele já não se importava mais em que as pessoas diziam. Agora era importante como ele se via. E como a maneira dele se ver mudou, a maneira de ele olhar o mundo também mudou. E Jesus quer fazer isso com você. E Jesus quer fazer isso com a sua vida. Deixa Jesus fazer isso. Deixa Jesus entrar na sua casa. Deixa Jesus entrar no seu coração. Fazer morada. E você vai ver a mudança, a transformação que Ele vai fazer na sua vida. Nunca se esqueça disso. Deixa Jesus fazer a diferença na sua vida. Ele vai mudar a maneira de você olhar para si mesmo. E vai mudar a maneira de você olhar para o mundo.
Que Deus abençoe a sua vida no nome santo de Jesus. Amém.